Meu avô morreu guardando um segredo que ninguém na família sabia. E esse segredo estava trancado dentro de um cofre de metal enferrujado que ele manteve escondido por mais de 50 anos. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos e essa é a história de como eu descobri que tudo que minha família me contou sobre nossa história era uma mentira. Tudo começou 3 meses atrás, quando meu avô paterno faleceu. Ele tinha 82 anos e sempre foi um homem reservado, quieto, do tipo que falava pouco e observava muito. Cresci vendo ele sentado na varanda da casa dele, fumando cachimbo e olhando para o nada. Minha avó já tinha morrido há 10 anos e desde então ele morava sozinho naquela casa velha no interior. Quando ele morreu, meu pai ficou responsável por organizar as coisas da casa. Eu ofereci ajuda porque, sinceramente, eu sempre tive curiosidade sobre meu avô. Ele nunca falava sobre o passado dele, nunca contava histórias de quando era jovem, nada. Era como se a vida dele tivesse começado só quando ele casou com minha avó. No dia que fomos limpar a casa, eu, meu pai e minha tia encontramos aquele cofre. Estava no fundo de um armário velho no quarto dele, embaixo de um monte de cobertores e roupas que cheiravam a mofo. Era um cofre de metal cinza, pesado, do tamanho de uma caixa de sapatos, mais ou menos. Tinha uma fechadura antiga na frente e estava coberto de ferrugem nas bordas. Meu pai pegou o cofre e ficou olhando para ele com uma expressão estranha. Minha tia perguntou se ele sabia o que era aquilo, e ele balançou a cabeça. Disse que nunca tinha visto aquele cofre na vida. Procuramos a casa inteira atrás de uma chave. Viramos gavetas, caixas, envelopes, tudo. Nada. A chave não existia, ou meu avô tinha escondido ela em algum lugar que a gente nunca ia encontrar. Meu pai queria arrombar o cofre ali mesmo, mas eu sugeri levar para um chaveiro. Não sei porquê, mas alguma coisa dentro de mim dizia que a gente precisava abrir aquilo com cuidado, com respeito, como se o que tivesse lá dentro fosse frágil. Levamos o cofre para a cidade no dia seguinte. O chaveiro era um senhor de uns 60 anos, que tinha uma oficina pequena perto do centro. Quando mostrei o cofre para ele, ele assobiou baixinho e disse que aquele tipo de fechadura era antigo, provavelmente dos anos 50 ou 60. Levou uns 20 minutos até ele conseguir abrir. Quando a tampa finalmente cedeu, a gente se inclinou para ver o que tinha dentro. Não era ouro, não eram joias, não era dinheiro. Eram documentos, fotos, cartas e uma certidão de nascimento com um nome que eu nunca tinha ouvido na vida. Meu pai pegou a certidão com as mãos tremendo. Era de uma criança chamada Helena, nascida em 1956. O nome da mãe estava lá, escrito à mão com aquela letra antiga e caprichada. Maria Aparecida dos Santos. Meu pai ficou branco, olhou para mim e depois para a certidão de novo. Perguntou baixinho quem era Maria Aparecida. Eu não sabia. Minha tia, que estava com a gente, também não fazia ideia. O nome do pai na certidão estava em branco. Embaixo da certidão tinha uma foto em preto e branco. Era meu avô, só que jovem, com uns 20 e poucos anos. Ele estava de pé ao lado de uma mulher bonita, de cabelo escuro e sorriso largo. A mulher segurava um bebê no colo. No verso da foto, escrito com caneta azul desbotada, estava escrito: Eu, Maria e Helena, 1956. Minha tia começou a chorar. Não aquele choro alto, dramático. Era um choro baixo, sufocado, como se tivesse levado um soco no estômago e não conseguisse respirar direito. Meu pai não chorou. Ele só ficou olhando para a foto, virando ela de um lado para o outro, como se esperasse que as palavras mudassem se ele olhasse o suficiente. Tinha mais coisas no cofre. Cartas amareladas pelo tempo, escritas em papel fino. A maioria era de Maria para meu avô. Ela escrevia coisas simples, do dia a dia. Falava sobre Helena, sobre como ela estava crescendo, sobre o quanto sentia falta dele. Dizia que entendia por que ele não podia ficar, mas que esperava que um dia ele pudesse conhecer a filha direito. Uma das cartas dizia: Ela tem seus olhos, sabia? Todo mundo comenta. Às vezes eu olho para ela e vejo você. Dói, mas também me acalma. É como se você estivesse aqui de alguma forma. Outra carta, datada de 1963, dizia: Helena me perguntou pelo pai dela ontem. Não soube o que responder. Contei que você era um homem bom, que teve que ir embora por motivos maiores que nós duas. Ela é esperta. Acho que ela herdou isso de você também.
A última carta era de 1971. Maria escrevia que Helena tinha se casado e se mudado para outra cidade. Dizia que ela estava bem, que havia construído uma vida boa, e terminava com: "Você pode descansar sabendo que ela ficou bem. Eu cuidei dela como prometi. Não precisa mais se preocupar conosco." Depois dessa carta, nada mais. Voltamos para casa em silêncio. Meu pai dirigia devagar, com as mãos apertadas no volante. Minha tia ia no banco de trás, ainda segurando a foto de meu avô com Maria e Helena. Quando chegamos, meu pai colocou tudo em cima da mesa da cozinha e sentou. Ficou lá, olhando para os documentos, sem dizer nada. Foi minha tia quem falou primeiro. Ela disse que a gente precisava entender o que aconteceu, que a gente precisava saber quem eram Maria e Helena e por que meu avô tinha escondido aquilo a vida inteira. Meu pai finalmente falou. Disse que minha avó nunca soube daquilo, que meu avô provavelmente carregou essa culpa até o dia que morreu. Eu perguntei o que a gente ia fazer, se a gente ia tentar encontrar Helena, se ela ainda estava viva. Meu pai demorou para responder. Quando respondeu, disse que sim, que a gente precisava encontrar ela, que ela merecia saber que meu avô guardou aquelas coisas, que ele não esqueceu dela. Nos dias seguintes, comecei a investigar. Usei a certidão de nascimento e o nome de Maria para procurar registros online. Não foi fácil, a internet não tem tudo, especialmente quando se trata de documentos antigos de cidades pequenas no interior. Mas depois de muito procurar, achei um registro de óbito. Maria Aparecida dos Santos tinha morrido em 1998, aos 63 anos. Estava enterrada num cemitério de uma cidade a umas 3 horas da nossa. Sobre Helena, nada. Nenhum registro de óbito, o que era um bom sinal. Significava que ela provavelmente ainda estava viva. Continuei procurando. Usei redes sociais, grupos de genealogia, fóruns online, até que finalmente, depois de 2 semanas, encontrei algo. Uma mulher chamada Helena Santos Ferreira, de 68 anos, que mora numa cidade no interior de São Paulo. A idade batia, o sobrenome batia. As fotos do perfil dela mostravam uma senhora de cabelo grisalho e olhos escuros. Olhos que eram exatamente iguais aos de meu avô. Mandei uma mensagem para ela. Não sabia como começar, então fui direto. Disse que meu avô havia morrido recentemente e que tinha encontrado documentos que sugeriam que ela poderia ser meia-irmã do meu pai. Anexei a foto de 1956. Ela respondeu no dia seguinte. A mensagem dela era curta. Eu sempre soube que ele existia. Minha mãe me contou tudo antes de morrer, mas eu nunca tive coragem de procurar. Achei que ele não ia querer saber de mim. Marcamos de nos encontrar. Ela topou vir até a nossa cidade. Disse que queria conhecer a família do pai dela, mesmo que fosse tarde demais. No dia do encontro eu estava nervoso. Meu pai pior. Ele mal conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro na sala, ajeitando coisas que não precisavam ser ajeitadas. Quando Helena chegou, foi estranho. Ela era tão parecida com meu pai que dava até medo. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava pensando. Sentamos na sala e ela contou a história. Meu avô e Maria se conheceram quando ele tinha 22 anos. Ele trabalhava como motorista de caminhão e passava muito tempo na estrada. Maria morava numa cidade pequena onde ele costumava parar para descansar. Os dois se apaixonaram. Ela engravidou. Só que meu avô já era comprometido na época. Ele estava noivo da minha avó, que morava na cidade dele. As famílias já tinham acertado tudo, a data do casamento, a casa onde eles iam morar, tudo. Quando Maria contou que estava grávida, meu avô entrou em pânico. Ele gostava dela, mas não podia abandonar tudo o que já havia planejado, não naquela época em que as coisas eram mais rígidas, onde um homem que abandonava a noiva era visto como desonrado. Então ele fez uma escolha. Casou com minha avó como planejado e continuou visitando Maria em segredo sempre que podia. Helena nasceu 6 meses depois do casamento dele. Meu pai nasceu 2 anos depois. Meu avô sustentou Maria e Helena financeiramente durante anos, mas nunca assumiu publicamente que tinha uma filha fora do casamento. Quando meu pai era criança, meu avô sumia algumas vezes, dizendo que tinha trabalho fora. Na verdade, ele ia visitar Helena. Isso durou até Helena ter uns 15 anos. Foi quando minha avó começou a desconfiar. Ela nunca descobriu a verdade completa, mas começou a questionar as ausências dele, as viagens que não faziam sentido. Então, meu avô parou de visitar.
parou completamente. Continuou mandando dinheiro para Maria, mas não via mais Helena pessoalmente. Helena disse que lembra da última vez que o viu. Ela tinha 15 anos e ele apareceu de surpresa. Ficou uns minutos só. Disse que ia ter que parar de ir lá, que era perigoso demais. Abraçou ela, chorou e foi embora. Ela nunca mais o viu. Ouvir tudo aquilo foi pesado. Meu pai chorou, minha tia chorou. Eu também chorei, não vou mentir. Helena era calma enquanto contava. Era como se ela tivesse feito as pazes com aquilo há muito tempo. Ela disse que não guardava raiva do meu avô, que entendia que ele fez o que achou certo na hora, mesmo que tenha machucado ela e a mãe dela no processo. Ela também contou que sempre quis conhecer a família do lado do pai, que sempre se perguntou como seria ter irmãos, primos, uma família de verdade. Meu pai olhou para ela e disse que ela tinha tudo isso agora, que ela era bem-vinda, que era parte da família, que ele queria que ela fizesse parte da nossa vida. Helena começou a chorar nessa hora. Foi a primeira vez que ela deixou a emoção escapar. Ela abraçou meu pai e ficaram assim por um tempo, os dois chorando abraçados. Depois daquele dia, Helena se tornou parte da nossa vida. Ela visita a gente regularmente. Conheceu meus primos, meus tios, todo mundo. No começo foi estranho para alguns parentes mais velhos, mas com o tempo todo mundo aceitou. Tem uma coisa que ela disse naquele primeiro encontro que ficou na minha cabeça. Ela falou: "Sabe o que é mais triste? É que ele guardou essas coisas a vida inteira. As cartas, as fotos, a certidão. Ele não jogou fora. Isso significa que ele se importava. Mas ele nunca teve coragem de assumir. E agora é tarde demais." Eu penso muito nisso. Meu avô viveu 82 anos carregando esse peso. Acordava todo dia sabendo que tinha uma filha que ele abandonou, que tinha feito promessas que não cumpriu, e morreu sem nunca ter corrigido isso, sem nunca ter tido coragem de trazer Helena para dentro da família enquanto ainda estava vivo. Às vezes eu me pergunto se ele teria aberto aquele cofre antes de morrer se soubesse que a gente ia reagir daquele jeito, se ele soubesse que a gente ia aceitar Helena, que a gente ia entender. Mas acho que ele tinha medo demais para arriscar. Medo de destruir a imagem que a gente tinha dele. Medo de magoar minha avó mesmo depois de ela ter morrido. Medo de ter que encarar o que ele fez. Então ele guardou tudo no cofre, trancou e escondeu. E levou a chave junto quando morreu. Hoje, quando olho para Helena, vejo meu avô. Nos olhos dela, no jeito dela falar, nos gestos. É estranho, mas também é bonito. É como se uma parte dele ainda estivesse aqui, viva através dela. A gente não pode mudar o passado. Não posso fazer meu avô voltar e fazer as escolhas certas, mas posso garantir que Helena não seja esquecida de novo, que ela saiba que é importante, que ela pertence. Essa história me ensinou que segredos de família são pesados, que guardar a verdade pode parecer a coisa mais fácil no momento, mas no final só causa mais dor. Meu avô tentou proteger todo mundo escondendo a verdade. Mas no fim, ele só se machucou. E machucou Helena também. Se você está guardando algum segredo, pensa bem. Pensa no peso que você está carregando sozinho e no que pode acontecer quando você não estiver mais aqui para controlar a narrativa. Às vezes a verdade dói, mas a mentira dói mais e por mais tempo. O cofre do meu avô guardava mais do que documentos. Guardava arrependimento, amor não dito e uma segunda chance que ele nunca teve coragem de buscar. Agora esse cofre está na minha casa, vazio, em cima de uma prateleira. Eu olho para ele toda vez que passo e lembro que mesmo as pessoas que amamos têm lados que a gente nunca conheceu. E que às vezes, o que eles deixam para trás conta uma história mais verdadeira do que qualquer coisa que eles disseram enquanto estavam vivos. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal.